Agora que vocês viram como determinar métricas que podem ser utilizadas para a seleção de modelos, como CP, B e C, A e C, R quadrado ajustado, e também viram estratégias para a seleção automática de modelos, o que a gente vai tratar agora é de como validar cada um desses modelos que eventualmente venham a ser selecionados. Validar um modelo é você verificar se esse modelo apresenta uma boa performance em dados que não foram utilizados para o ajuste. Precisa ser dados que sejam dados independentes daqueles que foram utilizados para ajuste. Então, existem algumas estratégias para isso. As duas principais são você coletar novas informações para verificar o poder preditivo do modelo, ou então pegar o conjunto de dados que você tem, dividir em duas partes. Uma parte é utilizada para ajustar o modelo e a parte que ficou de fora do ajuste acaba sendo utilizada para a validação desse modelo. Tendo então esses dois conjuntos de dados, a gente vai chamar o primeiro deles de dados de treinamento. Esse daqui são os dados que são utilizados para o ajuste do modelo, para você calcular, por exemplo, os betas. E a segunda parte, o segundo conjunto de dados, é o conjunto de dados de teste. Esse conjunto de dados de teste é o conjunto de dados que é então utilizado para fazer a validação do modelo. A forma com que você vai trabalhar para avaliar a qualidade preditiva deste modelo é utilizando uma estatística chamada Mean Squared Prediction Error, é o erro de predição do modelo em particular. E o que você vai fazer é que, para determinar esse erro quadrado médio, o que você vai fazer vai ser pegar a observação propriamente dita e subtrair a predição, elevar ao quadrado e calcular a média nesse n estrela. Esse n estrela, em particular, é o número de observações dentro do conjunto de dados de teste. Tá? Então, você vai pegar o conjunto de dados de teste depois que o modelo foi ajustado, pegar o conjunto de dados de teste, pegar a resposta que está dentro desse conjunto de teste, utilizar o modelo que você ajustou para calcular os preditos e então calcular o erro quadrático médio de predição. Nas aulas anteriores, nós ajustamos diferentes modelos usando diferentes estatísticas como critério de otimização. Em particular, utilizando as estatísticas PRESS e B e C, nós identificamos que a nossa resposta, que vinha na escala logarítmica, poderia ser explicada por um modelo que tinha as variáveis x1 até x3 mais a variável x8. Utilizando a variável CP, o nosso melhor modelo era um modelo que tinha as variáveis x1 até x3, depois x5 e x8. Utilizando A e C e R quadrado, a gente identificou um terceiro modelo, que seria utilizando as variáveis x1 até x3, x5 até x6 e x8. Importante observar que a gente utilizou um certo conjunto de dados para ajustar aquele modelo, mas existem 54 observações adicionais que não foram utilizadas no momento de ajustar esses modelos para os dados de cirurgia. Então, o que a gente vai fazer é utilizar essas observações adicionais para fazer a validação de cada um desses nossos modelos. Vamos começar olhando o modelo 1. O modelo 1, só para relembrar, x1, x2, x3 e x8. O que a gente faz é ler esse conjunto de dados adicional,
eu vou chamar isso de dados T, e o T aqui é para teste. Importante sempre lembrar que esse conjunto de dados, dados T, ele nunca foi utilizado para ajustar os betas chapéu do modelo em questão. Vamos observar isso olhando aqui que o modelo 1, ele é ajustado LM, ele é dado aqui o modelo 1, mas os dados que são utilizados são outros dados, não o conjunto de dados chamados dados T. Tá? Agora, ajustado o modelo, ajustei o modelo utilizando o comando LM e o conjunto de dados de treinamento. E agora, com esse modelo em mãos, o que eu faço é calcular o y-chapéu utilizando o comando predict. Então, a gente vai calcular predict modelo, só que ao invés de utilizar os dados originais para calcular o predict, o que a gente vai fazer é utilizar os dados adicionais do banco de dados de teste. Então, eu uso dados T aqui. Tendo em mãos o dados T e utilizando o predict, a gente tem o y-chapéu. Nesse ponto, então, a gente pode calcular o erro quadrático médio de predição utilizando o y observado. O y observado é a variável que está no DataFrame dados T e o y-chapéu, onde o y-chapéu é esse que a gente acabou de calcular utilizando os dados de teste. Então, isso vai ser o observado menos esperado ao quadrado e a média de tudo isso. Não esqueçam que a gente está falando aqui o tempo inteiro nessa validação, a gente está falando dos dados de teste, né? Essa primeira linha, que são observações que não foram utilizadas para o ajuste do modelo propriamente dito. O modelo está utilizando outro conjunto de dados. Então, ao calcular o y-chapéu e calcular o erro quadrático médio de predição, a gente identifica que o erro quadrático médio de predição é 0,077, ao passo que o MSE, que vem do modelo com os dados de treinamento, é 0,04. Tá? Então, 0,077 é a estatística de erro quadrático médio de predição. Ao repetir essa tarefa nos outros modelos, ou seja, eu ajusto o modelo utilizando os dados de treinamento, ajustei o modelo 2, calculo o y-chapéu no conjunto de dados de teste e a partir daí eu utilizo a função que eu criei no slide anterior para o erro quadrático médio de predição. No modelo 2, eu identifico como erro quadrático médio de predição a quantidade 0,08. Já no terceiro modelo, repito a tarefa de ajustar o modelo com os dados de treinamento, calculo os y-chapéu utilizando os dados de teste. A partir desse y-chapéu e da minha variável resposta dos dados de teste, eu calculo também o que é o meu erro quadrático médio de predição para o terceiro modelo. E aqui eu identifico que o erro quadrático médio de predição é 0,079. Nesse caso, quando eu comparo agora os três modelos, que era 0,077 para o modelo 1, 0,08 para o modelo 2 e 0,079 para o modelo 3, eu pessoalmente acabaria escolhendo o modelo 1 como sendo o modelo melhor validado para esse conjunto de dados que a gente tinha no momento do ajuste. Ele generaliza entre os três modelos que nós tínhamos, entre as três opções que nós tínhamos, o primeiro modelo é o modelo que melhor se generaliza para observações que não foram utilizadas durante o passo de ajuste.